Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso projeto, né, 53 dias para a OAB. Hoje é a nossa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho, vou colocar aqui na tela para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre as questões de trabalho, da questão 70 até a questão 80. Essa semana eu já subi a primeira aula, que foi a aula que a gente conversou sobre matéria de ética, e lá no grupo, para quem faz parte do grupo, a gente já subiu o conteúdo também no sábado e no domingo, falando para vocês que nós estamos acompanhando o grupo diariamente. Então, todos os dias, além das aulas que a gente sobe aqui, a gente está subindo conteúdo no grupo todos os dias, questões comentadas e o gabarito todos os dias para você nos acompanhar, tá bom? Eu vou deixar novamente o link aqui na descrição do vídeo para você fazer parte, tá bom? Meu Instagram também para você fazer parte e acompanhar o nosso projeto aí. São 53 dias até a OAB. Hoje eu quero fazer um vídeo, são mais questões. No último vídeo a gente fez 8 questões, que é a quantidade de ética, e hoje nós vamos fazer 10, são 5 de direito do trabalho e 5 processo do trabalho. E aqui nós temos um desafio maior, tentar fazer um vídeo menor e com mais questões, tá bom? Essa é a prova 40, também a de ética foi a prova 40, no próximo vídeo a gente vai para a prova 41 com 8 questões de ética e depois, ainda na prova 41, 10 questões de direito do trabalho, e assim nós vamos, dentro desse período, concluir as 6 provas da OAB que já passou, né? Da prova 40 nós vamos até a 46, na verdade então vão ser 7 provas, 14 vídeos, né? Então, sem muita enrolação, vamos iniciar. Hoje eu vou deixar aqui o meu rostinho aqui em cima, porque da última vídeo a gente deixou ele aqui embaixo e deu uma atrapalhada, né? Então vamos lá. Manuel, deixa eu abrir aqui para mim. Manuel é assegurado de baixa renda. Tendo sido recolhido à prisão em regime fechado no dia 1/1/2022. Antes da prisão, ele recolheu 12 contribuições mensais à Previdência Social e tem como único dependente seu filho Maurício, de 19 anos. Diante dessas considerações sobre auxílio reclusão, assinale a alternativa correta. A primeira coisa que eu preciso, antes até mesmo da gente ler as opções, é que para a gente ter o auxílio reclusão, nós vamos ter aqui 24 contribuições, tá? Para você ter direito a contribuições, 24 contribuições. Quem tem direito não é o trabalhador, ou seja, quem foi preso, que está lá, é o dependente, tá? Dependente. Nós vamos ter várias linhas de dependente, mas dentro da nossa condição aqui, o enunciado já trouxe pra gente aqui, ó, Maurício, 19 anos. Então, nós vamos colocar aqui o filho, que ele pode ser até 21 anos, tá? Então, trouxe para nós o enunciado 19 e a legislação vai trazer pra gente até os 21 anos. Vamos para as alternativas com base nisso que a gente acabou de conversar rapidinho. Maurício não faz o benefício, não faz jus ao benefício de reclusão, uma vez que seu pai Manuel não cumpriu a carência de 24 meses. Lembra aqui, ó, tem que ter 24 meses, ele teve 12, então realmente ele não faz jus aí ao benefício. Resposta correta, letra A, tá? Vamos ver a letra B? Maurício, apesar de Manuel cumprir a carência exigida, olha só, aqui nós já pegou que não cumpriu a carência exigida, são 24 contribuições, ele cumpriu 12. Não faz benefício do auxílio reclusão por possuir mais de 18 anos, outro erro. Então, a letra B, ela traz 2 erros para nós. Primeiro erro, dizendo que ele chegou ali na carência de 12, que na verdade são 24, e ele diz que por ser maior de 18 anos ele não tem direito. Ele aqui, ó, até 21 anos que a gente comentou. Letra C. Caso Manuel venha exercer a atividade, ainda que em regime fechado, haverá perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão. Também está errado porque ele não perde, tá? Ele não perde por quê? Primeiro que não é para ele. O benefício é para o seu dependente, que no nosso caso nós estamos falando de filho. Mas a gente pode falar também de dependente, de pai, de cônjuge. Mas dentro do nosso contexto aqui nós estamos falando de filho, tá? E ele não vai perder esse direito ainda que ele trabalhe se ele estiver lá em regime fechado, tá bom? Letra D. O requerimento de Manuel solicitando auxílio reclusão deve ser instruído de certidão de nascimento do dependente, ou seja, mostrando que o filho é filho mesmo, né, certidão de nascimento,
e sem a necessidade, ó, do seu recolhimento. Isso aqui, deixa eu ver se eu trouxe aqui, eu não trouxe, que eu ia mostrar para vocês o artigo, mas eu não anotei. O que acontece? É necessário, um dos documentos indispensáveis, a certidão, ó, do recolhimento à prisão, e tem que ser regime fechado também, tá bom? Então, resposta A da nossa questão 70. Direito material de trabalho, tá? Questão 71. Gente, eu tô falando um pouquinho mais rápido pra gente não se atrasar, vou colocar aqui, pra gente não se atrasar em relação a tempo, porque senão o vídeo fica muito grande, tá? Eu quero gastar no máximo 3, 4, 5 minutos em cada questão pra gente não extrapolar num vídeo muito grande, até porque os alunos que estão nos acompanhando no grupo tem um vídeo para assistir, né, a videoaula, e além da videoaula a gente tem a discussão aí do conteúdo diário que a gente está mandando, tá bom? Vamos lá para a questão 71. Eu não posso esquecer que eu estou ficando aqui e atrapalhar as coisas que eu estou escrevendo para vocês, né? Vai lá, questão 71. O sindicato de classe de uma determinada categoria elaboraram uma convenção coletiva normatizando o pagamento de adicional de penosidade. A norma previa vigência de 2 anos com término em outubro de 2023. Considerando esses fatos, o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Gente, vamos conversar aqui rapidinho antes também da gente ver as questões. Nós vamos ter duas formas de acordo coletivo. Vai ter a ACT e a CCT. A ACT seria Acordo Coletivo de Trabalho e a CCT seria a Convenção Coletiva de Trabalho. Muda só a nomenclatura, muda algumas coisinhas, algumas questões, mas para nós aqui, o que é importante dizer é o seguinte: é o sindicato e os empregadores, ou empregados e empregadores, formando essa convenção. O que eles podem fazer? Eles podem fazer aqui adicional penosidade, que é o que a gente acabou de conversar. Eles podem fazer aqui sobre jornada. Eles podem falar sobre gratificação. E tudo isso aqui eles vão colocar dentro daquela categoria de trabalhadores. Aí tem algumas regrinhas que a CLT prevê. Primeiro, prazo. Então assim, eles não podem fazer um acordo colocando essas coisas aqui, principalmente de jornada, sem prazo. Então o prazo seria, se eu não me engano, tem um prazo máximo de 2 anos, mas isso aí é uma coisa que nós precisamos confirmar depois. Mas ele tem um prazo. Ele coloca um prazo e depois desse prazo, esse acordo ele vence. Quando ele vence, tudo isso aqui acaba junto. Então, por exemplo, mudou a jornada de trabalho e colocou um adicional de penosidade. Acabou o prazo desse acordo coletivo, acaba tudo isso aqui, inclusive as gratificações. E aí, o que é o problema que a gente confunde? Confunde de direito adquirido, porque a gente entende que direito adquirido não se perde, mas aqui não é direito adquirido. Aqui é direito do acordo coletivo de um prazo determinado. O que eu anotei aqui mais? Essas coisas aqui, elas valem somente, ó, durante o prazo. Então, só tem valor durante o prazo aqui para vocês, de acordo aí. E a gente poderia olhar isso aqui lá no artigo 614 CLT, parágrafo 3º, tá? Agora, dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre as opções. Letra A. Mesmo com a vigência encerrada, os trabalhadores que recebiam adicional possuem direito adquirido e o pagamento deve prosseguir. Olha aqui que eu acabei de falar para vocês. Passou o prazo, perde tudo. Então, se passou o prazo, perde tudo. Letra A está errada, tá? Letra B. Ao término da vigência da norma coletiva, caso ela não seja renovada, os trabalhadores perderão o direito de adicional. Perfeito. Que é o que eu falei para vocês. Passou o prazo de... Vamos supor que eles colocaram lá um adicional de R$200. Pelo prazo de 24 meses. Passou esse prazo, esses R$200 ele é retirado, se não for renovado o acordo, tá? Porque ele não é considerado direito adquirido, que é o que a gente já conversou. Letra C. Os trabalhadores que já receberam o adicional continuarão com o direito se isso for homologado pelo Ministério do Trabalho. Esse artigo que eu falei aqui para vocês quer dizer sobre isso aqui, tá? O Ministério do Trabalho não pode homologar isso aqui, porque isso aqui tem um prazo determinado, tá bom? A vantagem de se incorporar ao contrato de trabalho dos empregados ativos,
e os admitidos posteriormente. Nada a ver, isso aqui também totalmente errado, então resposta B da nossa questão 71. Vamos agora para a questão de número 72. Alexandre, Reginaldo e Maurício eram empregados da mesma sociedade empresária, mas em períodos distintos. Então nós estamos falando aqui de Alexandre, Reginaldo e Maurício, né? Vamos ver se a gente consegue, deixa eu ver se vai tampar meu rosto aqui, vou botar meu rosto do outro lado. Hoje, porque eu tô com medo de tampar as coisas que a gente tá conversando. Então vamos escrever assim pra gente não se perder, tá? Alexandre, Reginaldo e Maurício. Tá, Alexandre pediu demissão após 2 anos de trabalho, pois já estava cansado de trabalhar para o mesmo empregador e já era idoso de 71 anos. Então, Alexandre tem 71 anos e pediu demissão. Vamos lá, continuando. Reginaldo se aposentou após 3 anos, pois já contava com a idade de tempo de serviço anterior, apesar de ter 62 anos. Então, ó, aposentado. E Maurício, por fim, para a gente terminar, Maurício foi dispensado sem justa causa por 4 meses, mesmo sendo jovem, contando com 25 anos de idade. Então, foi demitido. No nosso linguajar normal, tá? Os 3 consultaram você, como advogado, acerca da possibilidade de levantamento imediato dos valores depositados ao título do FGTS dos contratos terminados. Observando a legislação em vigor, adstrito aos dados enunciados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a sua orientação. Os 3, Alexandre, Reginaldo e Maurício, poderão receber imediatamente os valores do FGTS. Letra B. Alexandre e Maurício não poderão receber os valores imediatamente, pois um pediu demissão e o outro teve contrato inferior a 6 meses. Apenas Alexandre não poderá movimentar sua conta vinculada e receber os valores imediatamente. Apenas Maurício, por haver sido dispensado sem justa causa, tem direito ao recebimento do FGTS. Pessoal, é o seguinte, quem tem direito a receber seu FGTS? Trabalhadores, olha, esse enunciado aqui, ele traz pra gente uma solução muito boa, porque só pelo que a gente anotou aqui, a gente consegue conversar sobre quem tem direito a receber o FGTS, movimentar o FGTS. Trabalhadores acima de 71 anos, que é o caso do Alexandre, que pediu demissão, mas já tem mais de 70 anos, com 71 anos, então tem direito. O Reginaldo, que é aposentado, também já tem direito, tá bom? Então, quem tem mais de 70 anos pode pedir, pode mexer, pode levantar os valores do FGTS. Quem foi aposentado também e quem foi demitido, ó, sem justa causa. Então, quem foi demitido também sem justa causa vai ter direito aí a receber o seu FGTS. Estão trazendo pra gente a resposta de letra A. Vê que ela não traz muita informação, ó. Os 3 poderão receber imediatamente os valores do FGTS, tá? Então, guarda lá pra você. O aposentado, ó, vamos pegar aqui do enunciado mesmo para não ter que escrever. O maior de 70 anos, o aposentado e o que foi demitido sem justa causa. Esses 3 aí. Vamos ter algumas regras ainda específicas da CLT, né, da Previdência, mas para agora, para nosso intuito de prova aqui, seriam esses aí, tá bom? Questão 73. Questão 73. Reinaldo, trabalhador rural, atua na fazenda Boa Esperança como tratorista desde 1990. Em janeiro de 2021, o empregador de Reinaldo o dispensou sem justa causa, sendo que o ex-empregado ajuizou a reclamação trabalhista em novembro de 2023. Sobre a situação apresentada nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A prescrição, então já que vai falar de prescrição, vamos anotar aqui rapidinho para você. Nós vamos ter, pessoal, prescrição. Nós vamos ter 2 tipos de prescrição. Nós vamos ter aqui é de 2 anos e aqui é de 5 anos. Eu não vou me ousar a escrever quinquenal aqui não, porque senão vai ficar tudo errado. O que seria a prescrição de 2 anos? É o período que você tem para ajuizar uma reclamação trabalhista
do seu último emprego. Então você sai do emprego hoje, 2026, você teria até 2028 para ajuizar essa reclamação, tá? Então aqui, ó, para iniciar. E aí você vai ter um outro tipo de prescrição, que é a de 5 anos, que é a prescrição retroativa, até quando a gente pode voltar para reclamar. Você vê, ele trabalhou de 1990 a 2021, mas a gente não pode reclamar todo esse período, a gente pode reclamar dos últimos 5 anos, tá bom? Como ele estaria ajuizando aqui 2023, nós poderíamos ajuizar pouquíssimo do tempo trabalhado, porque a gente só pode voltar da inclusão trabalhista até 5 anos para trás, tá bom? Nesse caso aqui, nós estamos falando já de uma prescrição completa, porque se ele saiu em 2021, a gente tem 2 anos para reaver, 2021, 2022, 2023, já estamos em períodos de prescrição, tá bom? Mas vamos ver o que as opções falam pra gente. Opção A prescrição para o trabalhador rural só tem início após uma prestação de contas que não foi feita, a razão pela qual... Outra informação que eu preciso trazer para você, já dizendo aí que a letra A está errada, é o seguinte: não existe diferenciação entre prescrição do trabalhador rural e do trabalhador urbano. Tinha isso, se eu não me engano, até os anos 2000, mas isso aí também é uma informação que eu teria que confirmar, mas assim, não vai cobrar na sua prova. Precisa saber que só existem esses 2 tipos de prescrição. A prescrição de 2 anos para quem vai iniciar uma reclamação trabalhista e a prescrição do retroativo, que a gente volta até 5 anos, tá bom? Não tem diferença do trabalhador rural para o trabalhador urbano, que é o que traz a letra A pra gente. Letra B. Como forma de proteção especial ao empregado rural, a lei garante que a ação possa ser proposta até 5 anos da extinção. Totalmente diferente do que a gente está conversando. Caso o reclamado suscite em defesa prescrição extintiva, o juiz deverá acolher. Exatamente. Então, se a empresa apresenta lá na sua defesa, na sua contestação, dizendo, já prescreveu, o juiz vai ter que aceitar, vai ter que acolher isso aí, baseado, né, na própria CLT. Somente as verbas de extinção forem quitadas no sindicato de... Nada a ver a letra D e fugiu totalmente até do contexto que a gente está conversando, né? Vamos lá para 74? Em 2024, uma companhia imobiliária contratou Olivia como estagiária. Olivia foi designada para trabalhar em regime de teletrabalho, trabalho em domicílio, ou chamado home office, na confecção de planilhas de locatários, inadimplentes, que em seguida são enviados ao setor jurídico da sociedade empresária. Considerando os fatos que a CLT dispõe, assinale a alternativa correta. O regime de teletrabalho é incompatível com o estágio? Gente, deixa eu falar sobre o teletrabalho antes da gente começar a responder. O teletrabalho, do estágio. A ideia do estágio é aprender, é permitir que o estudante que está trabalhando e fazendo estágio, ele consiga aprender com as rotinas laborais e tudo mais. O teletrabalho vai impedir que ele aprenda? Não. Então ele pode trabalhar tanto nas dependências da empresa quanto de home office, que é o teletrabalho. E aí, a letra A vai trazer pra gente aqui, ó, teletrabalho é incompatível. Já indo contrário ao que eu estou dizendo a vocês, que não impede, justamente porque ele pode continuar aprendendo o que ele vai fazer. Não vai, o fato dele não estar no escritório da empresa não atrapalha dele aprender a elaborar planilhas, a acompanhar as rotinas da empresa, tá? Então, letra A errada. Letra de número B. Letra de número B foi boa, né? Havendo autorização prévia do juiz do trabalho, não preciso de autorização do juiz do trabalho, tá? Então, letra B também está errada. Somente se estivesse na cota de estagiário com deficiência, ela poderia trabalhar. Nada a ver também, não tem nenhuma previsão legal para isso. Então, sobra para a gente a letra D, que diz: se for conveniente para as partes, perfeito. O que é a conveniência? É bom para a empresa e é bom para o estagiário, ou seja, vai aprender, vai ter o seu momento de trabalho, as rotinas administrativas, rotinas laborais. O regime de teletrabalho pode ser adotado nos contratos de estágio. Perfeito. A questão 74 na letra D pra gente ir, tá bom? 75 é a última questão de direito material do trabalho, tá bom? E depois nós entramos nas questões de processo do trabalho. A empresa de trabalho temporário, sempre alerta LTDA, terceirizará os serviços de limpeza da sociedade empresária, extintores infláveis LTDA. Para a gente entender aqui, deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Para a gente entender aqui o que está acontecendo, é o seguinte, pessoal. A empresa 1
está contratando a empresa 2 para fazer o seu serviço de limpeza. Ou seja, a empresa sempre alerta vai fazer o serviço de limpeza dos extintores infláveis, beleza? E aí nós vamos ter aqui, ó, vou botar assim para não ter que desenhar de novo. É mais ou menos essa relação de emprego que a gente vai ter aqui. A empresa 1, que contrata a empresa 2, que contrata a mão de obra, que são os empregados, beleza? No contrato apresentado, que vigora a partir de 2024, por 180 dias, é regido pela Lei 6.019 de 74 e existe uma cláusula de reserva que proíbe a contratação de qualquer auxiliar pela empresa tomadora ao fim do prazo em que ela tenha sido colocada à disposição, considerando os fatos e a norma regência ao cenário alternativo. Ou seja, o que é a cláusula de reserva que eles estão trazendo aí? A empresa 1 está contratando a empresa 2 para fazer o serviço de limpeza e a empresa 2 tem os seus empregados. No final do prazo aqui, ó, de 180 dias, a cláusula diz que essa empresa não pode contratar esse funcionário para ser funcionário dela, entende? Então, a cláusula de reserva está dizendo, olha, essa empresa proíbe essa empresa de contratar esse funcionário quando acabar o contrato. E aí eu vou dizer para você, isso não pode, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui a questão 75, né? Eu não trouxe o artigo que fala sobre isso, mas a lei vai dizer que não pode impedir de contratar um colaborador. Isso aqui seria uma cláusula até impeditiva, tá? De contrato de colaborador. Então vamos lá para as opções. Letra A cláusula de reserva é válida? Não, porque a gente acabou de comentar aqui que não pode acontecer isso aqui, ó, não pode acontecer, então já descarta a letra A. Letra B. Para a validade da cláusula de reserva é necessária a chancela do sindicato. Nada a ver, não existe. Essa cláusula é impedida, não pode, tá? A isenção da cláusula de reserva é possível desde que previsto no acordo coletivo de trabalho, também não existe isso. A cláusula de reserva é nula de pleno direito. Significa dizer o seguinte, por mais que ela esteja no contrato, ela não tem validade jurídica, tá bom? Vou apagar isso aqui, porque depois a gente, se precisar escrever alguma coisa, tá liberada, tá? Questão 76, agora a gente entra nas questões de processo do trabalho, tá? Deixa eu só, deu uma travada aqui, deixa eu só abrir aqui pra gente dar uma olhada. Questão 76. Essa já é uma questão uma questão bem mais técnica pra gente conversar. Tá atrapalhando demais isso aqui, eu vou diminuir isso aqui um pouquinho, pra não atrapalhar a gente. Vai lá, questão 76. Você advoga para o credor, ou seja, para o trabalhador, tá? Em uma reclamação trabalhista, cuja decisão transitou em julgado. Então nós já estamos falando que nós já temos uma sentença, tá? A liquidação da sentença foi promovida e pós manifestações das partes foi homologado o cálculo da parte ré. Você continua entendendo que há erros de cálculos homologados e pretende continuar a discutir a matéria. Diante disso, assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso aqui. Teve a sentença, depois da sentença vai recorrer, tudo mais, tal. Só que o enunciado está trazendo para a gente que já foi transitado e julgado. Então nós vamos entrar no período de execução. E aí a sentença diz assim, ó, para o seu cliente, para a empresa, né, para a parte reclamada, paga as horas extras, mas não fala o quanto é hora extra, o que é hora extra. E aí a empresa vai apresentar um cálculo dizendo, não, as horas extras do trabalhador deu lá R$5.000. Aí é o valor que vai ser pago. Então isso aí é depois do transitado julgado da sentença, beleza? A empresa apresentou lá o valor falando, não, a história do nosso enunciado, apresentou um valor falando, é esse o valor. Você como advogado do trabalhador, do reclamante, você entende que esse valor está errado. E é isso que o enunciado está trazendo. Então ele traz para você aqui, ó, dentro da execução, os cálculos. Ou seja, os valores que tem a se pagar.
você não concorda com esses valores, beleza? Esse é o enunciado. A letra A traz pra gente o seguinte: deve ser apresentado embargos à execução no prazo de 5 dias, independente da garantia da execução ou da penhora. 2 erros da letra A para a gente conversar aqui na questão 76. Primeiro, embargos à execução é quando de decisões de execução. Por exemplo, uma decisão de penhora, aí a gente coloca um embargos à execução. E, na verdade, aqui caberia um embargos à execução se você fosse um advogado da parte da empresa, tá? Como nós damos por parte do trabalhador, é outro nome, então é embargos de execução. Mas sim, caberia embargos de execução se nós estivermos trabalhando pela reclamada, pela empresa, tá? O prazo é de 5 dias, tá certo? Mas não é independente, da garantia da penhora, tá? Nós vamos observar que a garantia de penhora, a partir daqui, quando se vai se discutir, ele é indispensável. Por quê? Porque já se sabe que tem que pagar. Vamos se discutir valores, mas já se sabe que tem que pagar. Já existe uma sentença condenatória dizendo pague. Eu lembrei até daquele meme, né? Pague meu dinheiro. Letra B. Não cabe qualquer medida. Esse é o tipo de opção que você lê e você já descarta. Eu nem vou ler para não perder tempo, tá? Sua manifestação deve ser feita em 10 dias. Errado, lembra que eu disse aqui, 5 dias, tá? Então não é 10 dias, não vamos ler o restante. Após a garantia da execução ou penhoras dos bens, você poderá apresentar impugnação à sentença de liquidação em um prazo de 5 dias, perfeitinho aqui. Tá, eu quero falar com você aqui sobre esse processo aqui, para não ficar difícil. Sai a sentença aqui para você. Depois da sentença, a gente vai fazer a homologação. De valores. O juiz vai fazer uma homologação de valores apresentado pela parte reclamada. Você também pode apresentar, mas essa homologação aqui é feita pelo juiz, tá? Depois disso, vai haver a penhora. Penhora ou a garantia. Eita, puxa. Garantia em juízo. Depois disso, nós podemos discutir o valor, tá? Então, depois que houver essa penhora aqui, que a empresa apresentar essa penhora, pode se discutir o valor. E aí, vamos botar assim, discussão, valor. A empresa apresenta um embargos à execução e você apresenta aqui, impugnação de sentença, vou botar só as iniciais, impugnação de sentença à liquidação no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias. Pronto. Tá? Então tá aí a resposta da questão 76 com a letra D. Essa aqui era era um pouco mais complexa, mas qualquer coisa você pode botar aí nos comentários ou até mandar lá no grupo ou até no meu Instagram e a gente tira essa dúvida e a gente conversa junto, tá bom? Questão 77. Jefferson trabalhou em São Paulo de 2018 a 2023, quando foi dispensado sem justa causa e voltou para sua cidade de origem, Fortaleza, Ceará. Entendendo ter realizado sobrejornada sem receber, Jefferson contratou um advogado na sua cidade que ajuizou a reclamação trabalhista distribuída em uma das varas de Fortaleza, Ceará, requerendo o pagamento de horas extras. A empregadora foi citada para a audiência, que ocorrerá em 4 meses, mas pretende deslocar o feito para São Paulo, pois foi o único local de prestação de serviço onde o autor foi contratado. Para tanto, a ex-empregadora contratou você como advogado. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, considerando os fatos que dispõe CLT, assinale a alternativa. Pessoal, é o seguinte, 2 pontos que a gente precisa entender aqui, antes até da gente ver as opções. Primeira coisa é o seguinte, aonde se ajuiza? Onde é a jurisdição, qual juízo tem competência para discutir isso aqui? Onde se prestou o serviço, tá? Então, se o cara foi contratado em São Paulo, isso precisa ser ajuizado em São Paulo, tá? Então, assim, ele prestou serviço em São Paulo, se ajuiza em São Paulo.
E aí, a segunda coisa que nós precisamos observar aqui é o seguinte: o prazo para apresentar isso aqui, nós vamos ver lá no artigo 651 da CLT, e o prazo vai ser de 5 dias, lá no artigo 800 CLT. Como assim prazo de 5 dias, Marcelo? Prazo de 5 dias da notificação do processo, do início do processo ali da reclamação trabalhista, para você suscitar a mudança de fórum, ou nós vamos usar aqui a expressão, a incompetência territorial da audiência, tá? Então, do fórum. Então, é o seguinte, duas coisas principais que a gente vai ver aqui até antes de ler essas questões. Primeiro, eu ajuizo aonde eu prestei o serviço. Eu moro em Águas Lindas e eu trabalho em Brasília. Onde eu vou ajuizar? Em Brasília. Ele mora em São Paulo, né? Ele mora no Ceará e prestou serviço em São Paulo. Onde ele vai ajuizar? No Ceará, beleza? E o prazo é 5 dias, não é 5 dias úteis e também não é até o dia da audiência, é 5 dias contados da notificação, beleza? Agora vamos lá para as nossas opções. Letra A. A sociedade empresária poderá apresentar exceção de... exatamente isso aqui, ó, exceção de incompetência, tá? Até a audiência? Não. Então o problema da letra A é aqui até a audiência. Seria o prazo, 5 dias, e aí nós teríamos perfeitinho a letra A. Letra B. A sociedade empresária deve apresentar exceção de incompetência territorial em até 10 dias corridos contado da citação. De novo, trazendo um problema aí de prazo para vocês, 5 dias. Mas sabe como é que eu faço para decorar prazo? Cara, infelizmente, é decorar mesmo, não tem muito o que fazer não. Letra C. A sociedade empresária deverá apresentar exceção de incompetência territorial em 5 dias úteis contado da citação. Perfeito, letra C. Não se poderá apresentar exceção de incompetência territorial porque a ação pode ser ajuizada no domicílio. Nada a ver. Então, letra C da nossa questão 77. 78. Em determinada reclamação trabalhista, com presença das partes e dos advogados, ocorreu a primeira audiência apenas para a tentativa de conciliação, que não teve sucesso. Então, o juiz recebeu a defesa, deferiu as provas testemunhais e os depoimentos pessoais recíprocos, sob pena de confissão designada a data de instrução. Então, teve a primeira audiência de conciliação, né? E aí foi indicada uma segunda audiência, que é a audiência de instrução. Chegado no dia da audiência de instrução, as partes foram apregoadas e nenhuma delas estavam presentes, não havendo qualquer justificativa para a ausência. Assinale a opção que indica o que deve ocorrer. Antes da gente responder aqui também, vamos dar uma conversadinha sobre isso aqui. Ausência. Se nós estamos falando de ausência na primeira audiência, nós vamos ter 3 situações. Se a ausência é do empregado, reclamante, nós vamos ter um arquivamento. Um arquivamento do processo. Se nós estamos falando do empregador que faltou, não foi, também não mudou o preposto, nós estamos falando de revelia. Revelia, ou seja, confesso de fato e de matéria, tá bom? E se nós estamos falando da ausência de ambos, aí nós vamos também ter um arquivamento, tá? Isso na primeira audiência. Se nós estamos falando da segunda audiência, nós vamos ter também 3 situações. Revelia, se é um empregado, e ambos. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, porque parece que o meu computador está travando aqui. Na verdade aqui, pessoal, é um pouco mais complexo. Eu vou trazer só para você a situação do nosso enunciado. O que o enunciado diz? Que ambos faltou. O juiz, se ambos faltou, o juiz julga com o que tem. Tem um termo
como é que eu posso dizer? Tem um termo técnico para isso, mas eu vou deixar assim porque eu acho que vai ficar mais fácil de você guardar aí a sua memória, tá? Então, faltou todo mundo na hora da audiência. O juiz julga com o que tem. Então, porque já foi apresentado a testemunha, prova, tudo mais, o juiz vai julgar com o que tem ali, tá bom? Vamos ver as opções? Letra A. O juiz deverá designar a nova audiência. O juiz não vai fazer isso, tá, pessoal? Perdeu. É um dos princípios do direito do trabalho, é celeridade. Então, assim, não tem como você ficar perdendo. Cara, é outra coisa, o juiz não vai ficar relevando isso, tá? Letra B. O juiz deve aplicar a confissão somente em desfavor do autor? Nada a ver isso aqui. Se os dois faltou, por que só um vai ser penalizado? O magistrado julgará de acordo com a distribuição do ônus da prova, que é o que a gente falou aqui, julga com o que tem, ó. Então, letra C correta, o processo será arquivado se fosse na primeira audiência, tá? 79, pra gente já ir partindo aí pro nosso finalzinho do nosso encontro de hoje. Como é que tá a tela aqui? Tá só vocês, né? Questão 79 pra gente ir pro finalzinho da nossa aula de hoje. Você é advogado de um trabalhador em sede de reclamação trabalhista em que pese o direito de seu cliente ser constitucionalmente assegurado, ou seja, está dizendo o seguinte, o direito do seu cliente, ele é certo, tá? Se trata de férias não gozadas em um ano após o período aquisitivo, que tão pouco foram indenizadas, a sentença de primeiro grau, o pedido improcedente, ou seja, foi em desfavor do seu cliente. Do mesmo modo, o recurso pertinente contra essa decisão também foi negado, tá? Diante disso, considerando a decisão contrária ao dispositivo constitucional, você impôs um recurso cabível, que não foi admitido, sob a alegação de que não preencheria os pressupostos para tanto. Ou seja, um recurso para subir. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente a medida a ser adotada no interesse do seu cliente, sendo que as decisões não contêm nenhum vício, dúvida, omissão. Isso aqui seria embargos de declaração. A prova já está te deixando claro que não é um embargo de declaração, tá? Obscuridade ou contradição. Beleza. O que aconteceu? O seu cliente tem um direito que é certo. Você perdeu na primeira instância, você recorreu, o seu recurso foi negado, você recorre de novo e agora o seu recurso ele nem chega a ser, nem sobe, né, no caso, ele nem vai ser observado. E aí o enunciado está perguntando para você, e agora, o que você faz? E ele traz para você a opção de recurso de revista, agravo de instrumento, recurso extraordinário e agravo de petição. Eu vou fazer o seguinte nessa opção, que eu vou te falar aqui que cada um desses recursos, que aí fica mais fácil para a gente comentar. Aqui, recurso de revista, é quando você vai mandar isso aqui para o TRT ou para o TST, tá? Recurso de revista, para a gente subir para o TRT ou para o TST. Agravo de instrumento é justamente a resposta que a gente quer. Ele vai destrancar um recurso. Como assim, Marcelo? Eu pus um recurso e ele não subiu, porque foi entendido que ele não tinha os pressupostos para subir, não estava no prazo, alguma coisa nesse sentido. Você vai usar um agravo de instrumento para dizer, não, meu recurso está dentro do prazo sim, ele merece subir, ele merece ser conhecido, e aí o provimento vai ser analisado, tá? Então, que é a resposta do enunciado da questão. O recurso extraordinário, nós vamos subir aqui para o STF, somente matéria constitucional, tá? Então, condenou a empresa a pagar um valor, a empresa ainda não está pagando, você entra com um pedido de execução de sentença e pede uma penhora. O juiz concede a penhora, você vai agravar com o agravo de petição essa penhora, atacando a decisão do juiz, tá? Acho que a gente trabalhou aqui bem rapidinho, cada um dos recursos, junto com você, porque a gente está com o tempo aqui no limite, né? Questão 80 para a gente finalizar. Em sede de reclamação trabalhista, no qual você advoga para o empregado, foi celebrado o acordo entre as partes ainda na fase de conhecimento, antes da aprovação da sentença. Então, o que começou? Teve audiência de conciliação,
teve a audiência de instrução e começou o processo a rodar. Oitiva de testemunha, produção de provas e tudo mais. E nesse período teve o quê? Um acordo. Na petição de lavra conjunta entre os advogados das partes, nada constou acerca das custas processuais, honorários sucumbenciais, estão no meio disso aqui, tá? Seu cliente é beneficiado de gratuidade de justiça, conforme decisão constante nos autos do processo, desde o início. Ou seja, tem as custas processuais que se pagam. O seu cliente, ele tem já, aqui ó, gratuidade de justiça. Foi feito um acordo, conforme a decisão constante do processo, desde o início. Sobre as custas processuais, depois do acordo, ó, considerando o silêncio das partes e havendo acordo, segundo o texto do CLT, a afirmação correta é, vamos lá, as custas deverão incidir em 2% sobre o valor de acordo e serão divididas em frações iguais pelas partes, sendo que no caso do seu cliente, não haverá pagamento por perfeita letra A, tá? O que acontece? Foi feito um acordo, os dois pagam, tá? 2% do valor da causa. 2% do valor da casa, ou seja, logo o empregado paga 1% e o empregador paga 1%, certo? Por que o empregador, cada um paga 1%? Porque a ideia é não ir ao judiciário, não iniciar, faz um acordo no início, faz logo um acordo, não fez, então beleza, vamos judiciar isso aqui, tem custas processual, quem vai pagar? Quem perde, teve acordo, os dois pagam, 2% do valor total, cada um paga 1%, aí entra, o empregado tem gratuidade de justiça, então ele está dispensado de pagar, mas o empregador vai pagar 1% aqui desse valor, tá bom? Então letra A perfeita. A letra B, as custas deverão incidir em 10%, não é 10%, é 2% sobre o valor do acordo, serão integralmente recolhidas pela parte ré, totalmente errado, tá? Porque foi acordo, ambos reconheceram ali as suas partes em estar certo e estar errado, né? As custas deverão incidir em 2% perfeito sobre o valor do acordo e ficarão integralmente sob a responsabilidade da parte autora, errado. As custas deverão incidir em, não é 5, é 2%, o valor da causa, já que não houve prolação de sentença, e serão rateados igualmente pela... Aqui está perfeitinho, se não fosse a questão do 5. Bom, com isso a gente finaliza o nosso encontro de hoje, vendo aí 10 questões de direito de trabalho, processo de trabalho da prova 40 da OAB. A gente se encontra novamente ainda essa semana, falando sobre a prova 41, questões de ética, tá bom? Nosso grupo segue hoje ainda, a gente já tem conteúdo lá no grupo, e no meu Instagram também a gente segue tendo conteúdo, tá bom? E o nosso projeto segue até o dia da prova, tá? Constância, firmeza, que a aprovação vem. Fiquem com Deus e até o próximo, né? Eu ia dizer até a próxima, mas até o próximo encontro.